Na avicultura de postura, então, rastreabilidade dos produtos amostrados, permitindo identificação e fiscalização das produtos e propriedades envolvidas. Nós somos o 8º produtor, também é algo que pode ser muito melhorado e aperfeiçoado. E quem sabe nesse crescimento já vem o critério de criar esses animais soltos, fora das gaiolas. É uma fonte de proteína das mais baratas. A gente sabe que qualquer país que passe por crise como o nosso, a venda de ovos aumentou, porque é a proteína mais barata que se compra. Proteína animal mais barata. A suinocultura, o PNCRC então é fundamental para a exportação, então deve atender os requisitos de qualidade e inocuidade praticados, ou seja, a equivalência com esses mercados. Somos o 4º maior produtor, exportador, estamos perto de alcançar aí 14,5 kg de consumo por cabeça, né, ou por brasileiro no Brasil. É pouco, pode ser maior, essa aqui é a carne mais consumida no mundo, carne, eu digo assim, não é de animal, mas digo carne vermelha, que peixe, né? O pescado, na verdade, é a carne mais consumida no mundo. Mas o suíno é a carne vermelha mais consumida no mundo. Os chineses, asiáticos, é muito mais suíno do que bovino, como a gente. Rigor sanitário e a capacidade de se adaptar às exigências do mercado, então com possibilidade de acessar mercados diferentes como o japonês. Temos aí doenças e desafios, peste suína clássica no Nordeste, enfim. A própria febre aftosa é um grande desafio para a suinocultura, porque o reconhecimento de área livre sem vacinação nos daria uma posição invejada no mundo e a gente não tem isso, está trabalhando agora para evoluir, só Santa Catarina tem. Na bovinocultura de corte, segurança no controle da presença de resíduos e aditivos, melhoradores de desempenho, medicamentos veterinários e contaminantes. Então, apesar de ser proibido o uso de hormônio no Brasil, eles fazem parte do escopo do teste do PNCRC. A nossa criação é a pasto, um rebanho de quase 215 milhões, com excelência na qualidade e atendimento das mais exigentes paladares. Porque quem aqui sabe ou já degustou, a cor da gordura é diferente entre o animal criado a pasto no confinamento e o gosto mais ainda, né? Eu lembro da época, acho que quando eu me formei, estava começando a moda de usar caroço de algodão, se não me engano. E caroço de algodão, quem já comeu carne de animal confinado com caroço de algodão, meu Deus do céu, é muito ruim, vocês vão ver. Então eles tiveram que adaptar isso, diminuir, fora aquela, acho que era, tem uma, é Gocipol, não é? Que mata muito ruminante, então é uma... Isso, um fator nutricional lá que mata muitos animais no confinamento. Então nós somos o maior produtor mundial de carne bovina. Então, a cada 3 quilos presente no mundo, 1 quilo é brasileiro, comercializado. E nós batemos nessa bandeira para defender nossa produção. É uma carne sem hormônio e é o boi verde, é o boi criado a pasto, é a nelorada a pasto, é boi branco no meio do capim verde. E com um potencial gigantesco para crescer. Manejo, integração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagem degradada. A gente estima que 40% desse pasto hoje está degradado e pode ser melhorado. No leite, a garantia da qualidade do sistema de produção de alimentos de origem animal ao longo da cadeia, então do campo à mesa. Essa, como eu te falei, é mensurado tanto pelo Ministério nos laticínios ou nos produtos que já estão nas gôndolas, daí no caso da Anvisa. Um dos principais produtores de leite do mundo, nós superamos a marca de 30 bilhões, mas não somos competitivos, importamos leite, principalmente de Argentina e Uruguai, que nos fornecem muito. Então é uma das cadeias mais sensíveis hoje para a gente desenvolver. O preço está bom, mas no passado teve ruim, então muito produtor abateu as fêmeas, mandou para abate para os animais. Os derivados lácteos para o mercado externo aliado a programas de sanidade garantem que nossos produtos são confiáveis, mas ainda insuficientes para atender o próprio mercado interno. A equivalência dos sistemas de reconhecimento e garantia mútua, conforme preceitos do SPSS, ou do sistema de sanitário, né? Então é uma normativa internacional, o Códex. Sistema extrativo com excelentes condições geográficas, então o país tem uma diversidade de flores, ou seja, o produto é muito valorizado. E o nosso mel também é muito valorizado pelo gosto e pela coloração que tem. Então, nesse tema de resíduos, quais são as perspectivas do Brasil no cenário internacional e mercado interno? Aumento das exigências na implementação das medidas, então a gente sabe que os mercados vão se tornar mais exigentes e isso não é ruim, não é todo ruim para nós, porque a gente vai tentar fazer com que países que hoje não têm programas tão sérios implementados, implantem ou então tenham restrições realmente baseadas em base científica, aumento na pressão dos consumidores e mercados importadores, na legislação dos controles,
aumenta na pressão dos consumidores brasileiros, mercados internos, na agilização dessas formas de controle e nos resultados. Então, para tentar fazer isso, justamente, a gente devia ter esses dados aí para te mostrar. E a adoção dos parâmetros, o que nós defendemos? Cada vez mais a implementação e a restrição, ou seja, seguir com que esses órgãos internacionais nos ouçam. Então, aqui eu listei para eles na época, para eles terem noção de como é formada essa comercialização e quais órgãos são consultados quando se fecha um acordo sanitário ou fitossanitário com algum país. O Brasil participa do Códex Alimentários, tem cadeira, tanto na parte agrícola quanto em outros, quanto na Anvisa, né? Então o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, faz o conhecimento da vanguarda nos avanços, a harmonização regulatória, as tendências do que vai ser cobrado no futuro, para a gente já se preparar, fortalecimento, suporte técnico, experiência nas negociações multilaterais, o que está sendo exigido, os contratos com autoridades e principalmente a credibilidade que isso nos dá em relação às discussões de diferentes grupos. A orientação que a gente trabalha com os produtores. Então, claro, faixa de fronteira é uma coisa muito complicada. A gente sabe que é comum a entrada de medicamentos via Paraguai, via Argentina, não regulamentados, que não são usados aqui, não tem registro no Ministério da Agricultura. Então, apenas formulações com registro, justamente para você não perder toda a produção, como você falou, numa detecção e aí depois ter que esses animais serem abatidos ou a carne jogada fora. Indicação e uso específico da espécie-alvo, isso é diferente do que a gente estava comentando aqui dos minor crops, aí, do tomate, ou seja, se um medicamento é específico de avicultura, suinicultura, ele não pode ser usado na bovinocultura de corte, porque isso dá relação de cadeia, ou seja, da metabolização, da excreção. Boas práticas veterinárias, respeitar a bula, dosagem, via de dispensação e o que você comentou aquela hora muito bem, que é o período de carência. Então, existem trabalhos feitos pelos sindicatos, pelas federações, cursos para esses produtores, justamente alertando-os que, após a aplicação, não abater o animal para um consumo humano dentro de tantos dias após a última aplicação, que é o famosíssimo período de carência, né? E esse período de carência é o essencial para que o alimento não tenha níveis acima do LMR, como a gente tinha falado lá, que garante a segurança do consumidor em relação à exposição de resíduos. Então esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido em cima dos produtores, da orientação veterinária. A maioria das federações e sindicatos tem um corpo de profissionais de ciências agrárias, veterinários, agrônomos ou tecnistas que atuam junto com esses cursos. E o que a gente precisava dos nossos futuros diplomatas, lá no caso, que a gente passou para eles? Estarmos sempre atentos à presidência desse códex, ou seja, conforme quem entra, a linha de raciocínio, a condução dos trabalhos vai ser europeu, vai ser norte-americano, vai ser asiático, enfim, vai afrouxar, vai apertar, vai dar um tempo para as pessoas se adaptarem ou não. A revisão dos princípios de higiene, da análise de perigos, pontos críticos e controle, revisão das normas do LMR, dos limites, então se vai abaixar ou não vai abaixar, ou seja, qual a punição, por exemplo, para os Estados Unidos, ou qual a base científica para usar 10 vezes menos do que o Códex, com uma junta de países todos dizia que era de 100. E a revisão da normativa de resistência antimicrobiana, que está dentro do Códex Alimentários também. E quanto à resistência antimicrobiana, rapidinho, a tentativa hoje é atribuir a resistência de uma bactéria multiresistente dentro de um ambiente de TI hospitalar ao uso de antibióticos em animais. Basicamente é isso. Então, eles estão tentando atribuir a responsabilidade dessa resistência ao setor agropecuário. E o uso de substâncias em animais, ela segue 3 finalidades. Ou ela promove o crescimento, que é para melhorar a conversão alimentar, é profilático, que é doses preventivas, agente suspeito ou risco potencial, e a terapêutico, que é quem lida com clínica, mais utiliza. O terapêutico em si, surgiu uma ideia lá de exigir, por exemplo, receituário veterinário para vender. Ou seja, o produtor só poderia comprar com receituário veterinário. Você imagina a logística disso num país das nossas dimensões. E eu, como veterinário, mais uma vez, a gente foi lá, falou, ó, chega da gente ganhar emprego em cima de normativa oficial, né? Porque é óbvio que isso não vai funcionar. O cara vai deixar um monte de receita assinada na agropecuária do interior, não vai ter visualização nenhuma, e a gente vai continuar achando que o problema está resolvido. Então, dentro desse aspecto, nos grupos de discussões com produtores, o que a gente tem recomendado? Poderia ser instalado um modelo de comercialização semelhante ao da vacina de febre aftosa, onde você tem o registro das agropecuárias, qual medicamento ela poderia vender e quanto ela seria responsável. E o estoque que ela teria todo mês, ela teria que controlar.
Não como é feito em humano hoje, né? O humano sim, você tem receita, só que a ideia de se adaptar ou fazer essa comparação com o humano, na ideia para nós, pelo menos lá que a gente defende na CNA, não resolveria esse problema a campo exigindo receituário veterinário. Por quê? Porque o uso terapêutico é muito, muito baixo. Ou vocês acham que um produtor trata com antibiótico um animal de corte, um bovino? Ele manda bater. Se ficar doente vai dar prejuízo, o tratamento muitas vezes não cabe, não vale o preço do animal. E aí entra critério do quê? De bem-estar animal de novo, né? Ou seja, quanto vale, etc.